Bom, queridas, vamos começar agora a produzir a nossa peça da aula experimental. Aqui a gente vai fazer o biquíni, a calcinha asa delta com o sutiã, a coxinha, como eu mostrei para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A primeira coisa que tem que se fazer, quando a peça tem viés, que tem alça, que tem tirinha, tem que tirar a primeira alça por conta da largura do tecido. No caso do coxinha, a gente precisa cortar ele aqui, ó. Alinha o pano certinho aqui, deixa bem certinho de um lado e do outro, aqui, ó, as orelhas bem certinhas. Você tira primeiro aqui a rebaba, acerta, deixa bem retinho. Por quê? Porque isso aqui interfere no acabamento da sua peça. Você fez isso aqui, você pega uma fita métrica e mede 4 centímetros. Você pega aqui, ó, 4 centímetros. Você pode marcar, vou pegar aqui um lápis de costura, que é adequado para o tecido, que não vai ficar marcado depois, vai sair. Lembrando que eu sempre faço esse risco do lado do avesso, viu? Dobrei o tecido em 4 partes. Eu venho aqui, ó. Se sua tesoura não for tão amolada, você pode dobrar só em 2 e marcar todinho, até conseguir tirar a tirinha. Aqui o que que eu faço? Fiz a marcaçãozinha, vou com a tesoura bem certinho aqui, seguindo o risco, em cima do risco, nada de cortar fora do risco. Cortei em cima do risco, aqui eu tenho um viés, uma alça de 1,40 m de largura, ó. Tá dobrado 2 vezes, de 1,40 m de largura por 4 centímetros. Eu preciso de 2 dessas, uma para a alça do pescoço e uma para as amarras abaixo do peito. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Aqui eu não vou fazer porque eu já sei cortar direitinho, então vocês já entenderam como é que faz. Corto o mesmo tanto, ó, sem botar excesso, só o tanto certinho. Vou mostrar para vocês. Proporçãozinha aqui ficou a mesma coisinha das duas, mas se você não tem a habilidade, não faça isso. Corte marcando que vai ficar bem bonitinho. Aqui do lado do avesso do tecido, como é que eu tenho a opção de fazer? Eu posso pegar o molde, cortar aberto, certo? Pegar o molde aqui, desse jeito, e cortar aberto, colocando sempre um pezinho para ajudar a ajustar em cima e não ficar andando o tecido. Vou colocar uma pedra, alguma coisa do tipo. Eu vou colocar aqui um telefone, que eu acho que vai segurar melhor. Coloco aqui um pezinho. Eu posso vir dessa forma. Eu venho e marco aqui, ó. Eu vou cortar esse aqui desse jeito, o outro da outra forma que eu indico mais para cortar. Você pode vir marcando com a caneta aqui do lado, sempre bem próximo ao papel. Meus moldes, eles não têm a necessidade de botar acréscimo. Então, do jeito que você demarcar aqui, você vai só cortar por cima da linha, não precisa deixar excesso. Sempre importante segurar o molde para que ele não ande e a peça não fique com defeito. Não precisa de pressa para fazer esse processo, você pode fazer com calma, no seu tempo, de acordo com as suas habilidades. Marca todinho. Tem o formato de giz também, que você pode encontrar nesses armarinhos. Esses lápis aqui de tecido, eles são bem em conta, gente. R$2, R$2,50, dependendo do lugar que você mora. E é sempre bom ter um preto e um branco. Vou só mudar o telefone do lugar e vou marcar aqui, ó. Quebrou a ponta do meu lápis. Vou usar o outro lápis. Tá aqui. Pra não perder tempo. Já marquei aqui tudo certinho, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Já marquei tudo certinho. Venham com a tesoura sempre nessa posição aqui, tá? Não pode cortar assim, porque primeiro você não tem firmeza na mão para cortar dessa forma. E segundo, que a posição correta é essa.
que a ponta fina tem que ficar para baixo. Eu venho aqui, recorto em cima da linha. Não precisa deixar margem para costura, porque o meu molde ele já está com a margem da costura. Tirei aqui, ó. Vou acertar aqui o fundo que eu tenho. Pego o molde novamente, que eu tirei. Verifique se está de acordo. Tá tudo certinho? Ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês como é a outra forma que eu prefiro cortar, porque otimiza o trabalho e ao mesmo tempo a peça fica com as bases tudo do mesmo tamanho. Eu dobro aqui o tecido da melhor forma possível. Vou cortar aqui a parte da frente, aquela foi as costas. Vou cortar aqui a parte da frente agora para vocês verem. Ó, se aqui eu venho ajustando, não precisa deixar margem para cá. Então, quanto mais você ajustar o tecido, mais economia de tecido você vai ter, consecutivamente você vai poder lucrar em cima da economia do tecido, tá certo? Vou botar aqui a tesoura para marcar em cima. Aí eu venho com o mesmo processo, a caneta, marcando aqui. Diferente do outro, eu não preciso fazer o risco dele todo, só da metade do tecido, do molde. Fiz a marcação, ó, pode ver que ficou bem certinho. Já venho aqui, corto as duas, a de cima e a de baixo bem certinho. Cortou aqui, eu abro para ver se está tudo de acordo. Primeira coisa que você tem que fazer, conferir se as laterais estão de acordo por conta do acabamento da peça. Aqui, olha, tem que estar certinho, tá bem certinho aqui. Aqui também ficou bem alinhadinha. A parte do fundo, onde as peças vão se encontrar também, elas precisam estar do mesmo tamanho, para não ficar com defeito a peça. Ficou do mesmo tamanho certinho. Vou cortar o peito. O peito da mesma forma, você tem a opção de cortar as duas partes do mesmo dobradinha, ou você marcar de uma por uma. Eu gosto de cortar dobrado, otimiza o tempo de trabalho e ao mesmo tempo as peças ficam iguais. Vou botar um pouco mais aqui pra dentro, para não... Vai ter uma perdazinha de tecido bem aqui, mas é menos do que se eu tirar da outra forma. Fiz isso aqui, vou marcar ao redor do mesmo processo que foi feito na calcinha. Você vai tirar, no caso aqui, nesse modelo, eu vou forrar ele do mesmo tecido, a parte do peito. Eu só vou usar o forro na parte da calcinha, tá? Do peito eu vou forrar o mesmo, porque eu acho que o acabamento do sutiã sendo embutido do mesmo tecido fica mais bonito, você faz de forma mais rápida também. Aqui já tá com a margenzinha de dobrar pro cortininha, então não precisa você acrescentar nada. Eu vou cortar, ó. Cortei aqui, vou tirar mais uma vez do mesmo tamanho. Você pode usar o próprio molde que você já tirou, ou você pode pegar aqui a peça que você já cortou, tá bom? Vou pegar a peça, mais fácil para manusear em cima. Aqui eu vou cortar por cima, se você quiser você pode marcar também, tá? Cortei aqui por cima, tiro dois, ó, tiro esses aqui que eu cortei primeiro. Esse aqui é o que eu vou fazer o acabamento da parte de dentro.
Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é um buraco para colocar o bojo removível. Mas é opcional, o bojo removível. Você pode usar com ou sem. Aqui dos lados eu vou tirar um excessozinho de mais ou menos meio centímetro. É só um pouquinho para não ficar virando na parte do elástico, que faz toda a diferença na hora que a pessoa vai vestir. Meio centímetro é só um pouquinho. Eu tiro aqui, ó. Pego ele aqui. Tiro a mesma quantidade do outro lado. Quando eu for costurar, vocês vão ver a diferença. Aqui eu já tirei, ó. Aqui eu já tô com as partes cortadas como eu preciso. A parte do sutiã são as duas tirinhas, o peito, o forro e a parte de cima. Agora eu vou forrar aqui para vocês a calcinha. Vou pegar aqui um pouquinho de forro que eu tenho sobrando aqui, ó, para fazer isso. Na parte do forro, você pode cortar aberto, como eu mostrei, cortando a primeira calcinha, ou você pode cortar dobrado. Eu sempre vou indicar que você corte dobrado, tá bom? Por questão mesmo de acabamento da peça, fica bem certinho, não fica um lado maior que o outro. Alinhei aqui, coloco o pezinho. Você marca com o lápis, tá? Você pode marcar com o lápis em cima ou cortar direto. Eu vou cortar direto. Vou marcar só uma partezinha para vocês verem. Marquei aqui em cima. Aí você tira e corta. No caso aqui, eu vou cortar direto mesmo. Aqui, ó. Cortou direto. Forro da frente. Aliás, forro das costas aqui, ó. Essa calcinha tem a modelagem normal no bumbum. Não vai ficar nem larga e nem semifio. Pego aqui a outra parte da calcinha da frente e faço o mesmo processo. Ajusto aqui o tecido o máximo que eu conseguir para não haver muita perda. Uma coisa que vocês vão aprender quando começar a trabalhar com moda de praia é que não tem como, gente. Lycra e forro são duas coisas que, querendo ou não, a gente acaba desperdiçando um pouco na questão de a sobra que fica. Ó, por exemplo, esse pedaço que sobra aqui, ele não vai me servir para nada, então eu pôr no lixo. Diferente do tecido, você consegue ajustar o máximo que você conseguir, aproveita o máximo que você pode. Na lycra nem tanto, tem coisas que não dá para ser aproveitado. Cortei aqui do mesmo jeito, marco com a caneta se você não tiver as habilidades para fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Cortou aqui, ó. Verifique que tá tudo certinho. Eu vou acertar bem aqui, que foi onde a minha tesoura enganchou. Pronto, acertei, tá tudo de acordo. Vou estruturar agora para a montagem. Como é que vai funcionar a questão da montagem? Aqui eu tenho direito, forro. Eu pego o lado direito aqui, ó, de frente pro direito, o lado do avesso para cima. Boto aqui e venho. O forro não tem lado, viu, gente? Então, pego aqui o forro, alinho certinho do outro lado. Vou passar a costura nessas partes para ficar embutida aqui a calcinha do lado. Passo a costura aqui, aqui e aqui. Ou na reta, se você não tiver a overlock, ou na overlock. O mais indicado é que seja na overlock. Se você for fazer na reta, coloque um fio na parte de baixo para poder você conseguir que a costura não estoure, certo? Aqui eu já venho com a parte do bojo. Venho aqui, separar bem aqui que ficou grudadinho. Direito com direito, ó. Aqui são essas partes, são assim. Eu vou abrir aqui. O que eu vou fazer? Vou alinhar agora a parte do forro. Aqui tá o direito para cima
boto o direito para baixo, o avesso para cima, para ficar bem certinho, tá bom? Para o forro ficar do lado correto. Feito isso aqui, eu vou overlocar. Vou colocar aqui um alfinete para vocês verem na hora que eu for montar como é que eu faço. Aqui eu alinhei certinho, direito com direito, avesso com avesso. Botei aqui o alfinete, você pode colocar em todas as peças, tá bom? Coloca aqui no meio. Procura sempre um alfinete com a ponta bem fininha, para não deixar a peça marcada. Eu já venho para overlock ou para reta. Vou costurar no overlock aqui para vocês verem. O que eu tô fazendo, gente? Aqui a primeira coisa que eu tô fazendo é testando o ponto, se tá regulado para costurar a lycra. Então o que eu faço? A costura aqui, ela tem que ficar desse jeito, desse lado, desse outro jeito aqui na parte de baixo. Eu estico, verifico se a costura não estoura. Se a costura estourar, você regula aqui, ó, nesses dois botões. O que eu vou fazer? Eu coloquei o alfinete aqui. Vou juntar as 4 pontas aqui, as 2 de forro com as 2 de lycra. Confiro novamente se tá direito com direito, avesso com avesso. Vou fechar os 3 cantos da calcinha. Fechei os 3 cantos, ó. Aqui é o fundo, fechei as 2 laterais. Vou fechar agora o fundo. Da mesma forma, vou colocar do mesmo jeitinho que eu fiz dos lados. Eu confiro embaixo para ver se tá tudo de acordo. Fechei os 3 lados. Corto aqui o excesso da costura. Tiro o alfinete. Viro aqui. A peça vai ficar com a costura embutida nas laterais. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui um forro para cada lado, certo? Forro da frente na frente, forro das costas nas costas. Venho aqui com a overlock ao redor todinho, fazendo o acabamento para juntar as peças, tá bom? Sempre bom verificar se tá certinho aqui. Às vezes acontece do forro sobrar um pouquinho, tipo aqui, ó. Tá sobrando uma coisinha, tá vendo? Isso aqui eu tiro no excesso da overlock. Se você vai costurar na reta, você não vai tirar o excesso. Depois eu vou mostrar pra você como é que você vai fazer na reta. Feito isso aqui nos 2 lados, nos 3 lados, tá? Nas 2 cavas e na parte da cintura, vou fazer o que? Colocar o elástico. O elástico, eu vou começar aqui pela parte de cima, eu escolho uma das laterais para começar a colocar o elástico. Aqui eu tenho um elástico com 7 milímetros de espessura. Eu boto aqui debaixo do calcador da minha máquina, costuro um pouquinho só para fixar na peça. Eu costurei, eu venho aqui com a mão no elástico. Isso aqui vai ser um exercício que vocês vão ter que fazer, treinar como colocar o elástico. Eu puxo um pouquinho, porque eu não quero que a peça fique franzida, eu quero só que ela fique firme. Então, o que eu vou fazer? Costurar um pouquinho aqui, puxando sempre um pouquinho. Eu sempre, o que eu faço, gente? Eu puxo, controlo a minha mão aqui, então a peça vai ficar toda puxada igual. Vou já mostrar pra vocês quando eu terminar. Feito isso aqui, ó, verifiquem que a minha peça tá levemente puxada, não tem franzido, mas ela não tá esgaçada, não tá assim, ó, como se não tivesse elástico, ela tá bem firme. Quando eu bater a costura aqui, ela vai ficar bem certinha em cima. Agora, a parte de baixo, eu não começo o elástico pela cava de cima, eu começo pelo fundo, para o elástico ficar o acabamentozinho embutido para baixo. Venho aqui da mesma forma que eu fiz na cintura, eu vou fazer dos 2 lados da calcinha.
Controle sua mão. Eu não uso tensor, porque eu realmente acho que eu fazendo isso aqui eu consigo ajustar melhor a peça. Se você achar necessidade de comprar um tensor para colocar na sua máquina, você pode comprar, instalar, que vai te ajudar, tá? Mas assim, dependendo do elástico que você trabalha, você vai ter muito trabalho para regular o tensor. Então eu uso mesmo a mão, que fica uma coisa mais do jeito que eu quero, tá bom? Que eu vou ajustando de acordo com a minha vontade. Seguro o elástico, costuro um pouquinho, puxo. Costurei, puxo o mesmo tanto. Vou fazer do mesmo jeito na outra cava pelo fundo, do mesmo jeitinho que eu fiz na primeira. Encaixei o elástico lá, o que eu vou fazer aqui? Puxo um pouquinho com a mão, costurei, puxo novamente com a mesma proporção da mão, para a peça ficar toda regulada. Feito isso aqui, ó, verifiquem que não ficou franzido, mas também não tá esgaçado. Gente, ó, higiene da peça. Vocês estão vendo que eu terminei de costurar um lado e a peça já tá praticamente sem linhas. Não deixa ponta de linha, porque isso desqualifica o teu trabalho, tá certo? Ó, feito isso aqui vai pra galoneira para fazer o acabamento. Agora eu vou pra parte do peito. São 2 tirinhas dessa. Cortei com 4 centímetros, pego aqui o calcador da minha máquina, meço a largurinha aqui, ó, de onde começa o pé, mais ou menos aqui, uma proporçãozinha de que fique com 1 centímetro de largura. Vou costurando, ela precisa ficar dessa forma, não se preocupe com o que tá caindo aqui do lado, tá bom? Fiz isso aqui, tiro as pontas de linha dos 2 lados, tiro a orelhazinha que fica aqui. O que é que eu faço? Corto aqui pra virar a tira. Eu vou virar com a pinça, você pode escolher o que você quiser virar. Às vezes eu viro até com aro, eu gosto de virar com a pinça pela praticidade. Eu venho aqui, ó, no buraquinho que eu fiz aqui, eu vou encaixar a pinça aqui, passar dentro. Vou fazer isso aqui, ó. Existe uma pecinha que você consegue virar, gente. Mas eu tô tentando aqui mostrar pra vocês como fazer um biquíni de forma prática, com as coisas que você tem ao seu alcance, tá bom? Porque se você for comprar tudo que precisa de início, você vai ter um investimento muito alto pra até começar a lucrar. Aqui, saiu do outro lado, eu estico todinho, retiro aqui a pinça pra não me machucar. Viro todinho, repito o mesmo processo com a outra tira. Eu não vou fazer no vídeo porque senão vai ficar muito longo, mas é o mesmo processo, overloco e viro, tá certo? Olha como a tirinha tem que ficar. Essa tirinha não tem elástico, mas a gente pode fazer com elástico. Em outros vídeos eu vou estar mostrando pra vocês como faz ela com elástico. Aqui eu já alinhei direito com direito, vou costurar o peito. O que eu faço aqui? Junto as partes aqui, sem deixar excesso, overlock de um lado, overlock do outro lado. Do lado que tem corte, que é o lado do forno, eu vou costurar ao redor desse corte. Depois que eu costurar, eu meço mais ou menos 2 centímetros aqui e fecho a costura. Faço isso aqui. Para quando eu for fazer o acabamento de virar, de passar o viés por dentro, ele não me atrapalhar e não ficar enganchando. Então, o que eu já venho fazendo aqui? Pego o elástico. Pego aqui o elástico. Da mesma forma que eu fiz na calcinha, eu vou fazer aqui no sutiã. Fixo ele aqui um pouquinho, estico a minha mão bem pouquinho mesmo, um pouco menos que na calcinha, porque aqui a gente não vai fazer acabamento ao redor, o acabamento já é esse. E vou puxando, vou encaixando.
Repita o processo aqui da ponta até a outra margem. Fiz isso. Tiro o excesso de elástico daqui. Tiro o excesso de todos os lados. Verifica aqui como foi que ficou a peça. Ó, lado direito da peça é esse aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar esse bico aqui. Vocês vão já entender pra que o acabamento dessa forma. Vou tirar mais ou menos aqui 1 centímetro. Tirei. Pego esses cantinhos aqui do elástico. Eu tiro. Pra fazer um acabamento de excelência na parte de cima. Aí aqui vai ficar ao seu critério. Uma das tirinhas que você fez, você vai dividir em duas, tá? Tô acertando aqui as pontas. Cortei em duas. O que você vai fazer? Você vai passar essa tira por dentro aqui, ó. Passou por dentro, pode deixar passar mesmo um pouquinho. Você pode passar na reta, aqui, com o ponto reto mesmo, ou no zigue-zague, naquele ponto de casa. Mas eu prefiro passar na overlock, ou na reta mesmo. Você passa aqui na overlock, ó, 2 vezes. Passou uma, passa 2 sem cortar nada em excesso. Tira as costurinhas daqui que fica sempre ao redor. Verifiquem que eu tô fazendo a peça, a minha peça está higiênica, está limpinha por dentro, sem excesso de linha, gente. Isso é acabamento. Feito isso, eu viro. Olha como fica essa alça fixa, ó. Vou esticar aqui pra vocês verem que não sai, não folga, entendeu? Aí eu viro aqui, venho com o acabamento. Olha que essa peça tem que ficar toda certinha aqui. Ela não pode ficar a mais pra cá com o elástico e nem franzida aqui no meio. Passo a costura embaixo, certinho. Agora, o outro acabamento que falta dessa peça, eu vou fazer na reta. Vou aproveitar que eu já estou aqui, vou mostrar pra vocês o que eu faço com o bojo. Aqui eu tenho um bojo coxininha, tradicional, durinho, tá? Não é aquele que é maleável, ele é um pouco mais armadinho, pra quem gosta do peito bem volumoso, esse bojo aqui é ideal. Tamanho M, tamanho 42, tá? Que é o tamanho M do bojo. Tiro essa ponta, tirei uma ponta pra mostrar pra vocês como é que o bojo tem que ficar. Ó, tá vendo aqui? Tirei uma das pontas. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. O que eu faço aqui? Pega a tesoura aqui, bota ela reta mesmo no bojo, ó. Bota o bojo nessa posição, alinho aqui ele reto aqui, viro ele pro outro lado, corto reto também. Olha como o bojo fica. Bem certinho, bem proporcional ao peito. A gente vai colocar esse bojo depois dentro da peça, depois que a peça estiver finalizada. Só estou mostrando logo pra vocês como é que fica o acabamento, ó. Não precisa passar costura nenhuma, do jeito que tá aqui ele vai atender a sua necessidade. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz no primeiro, eu vou fazer no segundo. Costura de um lado e do outro, ó. Direito com direito pra dentro, sempre. Overlock aqui na máquina. Só tem que ter um cuidado, gente, pra não tirar muito aqui no excesso da overlock, tá? Esse molde que eu tenho, ele já é pra essas costurinhas a mais que a gente faz aqui. Não se preocupe quanto a isso. Mas não vai tirar um dedo não, por amor de Deus, porque senão bagunça. Tire só um pouquinho mesmo do lado. Tirou aqui, faz o mesmo processo. Overloca a fendazinha do bojo. Marca 2 centímetros. Prende pra dentro, tá certo? Marcou pra dentro, bota o elástico de novo aqui dos lados, sempre do lado direito. Ó. Feito isso aqui, ó, mesmo processo que você fez do outro lado. Marca aqui, ó, tira 1 centímetro em cima, tira um pouquinho aqui, pra peça ficar bem acentuadinha aqui, ó. Tirou isso aqui, repete o processo com a outra alça.
o viés com a costura sempre pro lado que tá cortado o bojo. Aqui, ó. Passou aqui, prende 2 vezes na overlock ou na reta, fica ao seu critério. Feito isso, faz o mesmo jeitinho do outro lado, gente. Tô mostrando os 2 lados, que é pra ficar bem frisado na cabeça de vocês, tá certo? Repetir aqui o processo. Os 2 lados estão prontos, ó. Vou conferir se as medidas estão de acordo. O primeiro lado tá ok. O segundo lado também do mesmo tamanho. O elástico não está repuxado, não está franzido, tá certo? Vou agora fazer os acabamentos na parte da galoneira e da reta. Bom, agora eu vou detalhar para vocês como é que faz aqui o acabamento, como é que faz. Bom, tem o elástico aqui nessa parte dentro do forro. Aqui a gente tem essa costura por fora. Eu vou dobrar aqui, vou levantar o calcador da máquina, colocar embaixo, dentro da peça. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ter domínio das 2 mãos. Com essa mão aqui eu vou esticar o elástico, com essa aqui eu vou esticar o tecido, para que a peça não fique com aquele acabamento franzido. Olha como tem que ficar o acabamento. Eu venho fazendo isso na peça toda. Verifico se embaixo a costura tá certinha. Já vou cortando aqui as linhas que estavam do início, para não ficar um monte de linha solta na peça, porque depois para tirar dá mais trabalho e fica com acabamento feio. Tá vendo que minha costura tá pegando bem em cima da outra? E aqui não está franzido, o elástico está da forma correta que ele precisa ficar. Faça esse processo nos 3 lados, tá certo? Nas 2 cavas e na parte da cintura. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que precisa estar sempre dessa forma, ou pelo menos o mais perto possível. Fiz o acabamento. Olha que a minha costura você não consegue ver aonde é que tá começando e aonde é que tá terminando. Por quê? Porque eu procuro sempre costurar com a mesma distância. Olha como é que tá feita essa costura aqui, ó. Tá vendo que tá todo o elástico igual, não tem partes franzidas. Lado de dentro. Vou mostrar a peça pra vocês por dentro e por fora, tá certo? Pra vocês terem realmente a proporção de como é que a peça tem que ficar. Tá vendo aí? Tem que ficar dessa forma. Você vai fazer isso nos 3 lados, na cintura e nas 2 cavas. Vou começar aqui novamente o processo do outro lado. Pego aqui do fundo, encaixo aqui no pé da máquina, coloco a distância correta das agulhas que pegue em cima do elástico. Estico aqui, puxo aqui pro lado e vou passar a costura. Começou, vai fazendo o mesmo processo. Segura com a mão, não se preocupe em esticar muito, porque aqui não vai mais modificar a elasticidade do elástico. Então você pode esticar bastante, quanto mais você esticar, mais a peça vai ficar com o acabamento certinho. Aqui eu já tiro o excesso de linha de quando eu comecei a costura. Faço do mesmo jeito. Vou mostrar pra vocês novamente o acabamento da peça. Feito o acabamento aqui, ó, a costura fica praticamente uma por cima da outra. Repito o mesmo processo do outro lado.
Feito isso, nossa peça está a calcinha finalizada. A partir desse modelo de calcinha, você vai conseguir fazer outros modelos também. Vou virar aqui do avesso para vocês verem como é que as minhas peças ficam por dentro, que é isso que vocês precisam aprender, a fazer o acabamento dessa forma. Não tem nenhuma costurinha solta, tudo como precisa ficar corretamente, tá certo? Agora eu vou finalizar a parte do peito. Essa finalização é na máquina reta. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o acabamento aqui nessa máquina. Eu tenho uma máquina industrial, mas eu vou mostrar aqui na máquina comum, essa máquina doméstica que você tem na sua casa. O segredo tá na parte da bobina. Aqui eu já enfio a máquina de forma correta, com essa linha na parte de cima, certo? Aqui na parte de dentro, na bobina, eu coloco essa linha aqui, que é um fio, que ele estica, proporciona elasticidade para acompanhar a elasticidade da lâmpada, tá certo? Eu encho a bobina normal, eu estico normal, do mesmo jeito que eu encho com essa linha, eu encho com essa daqui. Coloco de forma normal aqui também, do mesmo jeitinho que você usa a outra. A agulha tem que ser para malha, se não for agulha de malha, vai furar o tecido ou não vai realmente costurar como precisa costurar. Puxei o fio aqui, encaixo as peças de dentro. Vou fazer o acabamento para passar a cordinha do cortininha. Meu ponto aqui, ele tá regulado no 4, porque o ponto dessa máquina é pequeno. Se o seu ponto for muito aberto, você pode deixar no 3, tá bom? Aqui, o que eu faço? Eu pego 1 centímetro para dentro. Você pode pôr um alfinete. Se você não tem domínio das mãos, você põe o alfinete até você aprender a fazer sem o alfinete. Você bota aqui o alfinete, marcando 1 centímetro, tendo cuidado para ficar dentro assim, ó. Não ficar aquele bolo de pano do lado de dentro. Você põe aqui o alfinete, começa a costurar. Põe nele todo, tá? Eu tô pondo só para dar um exemplo para vocês. Você bota aqui, ó. Vou ajustar aqui um pouquinho a ponta, ficou muito grossa. Costura mais ou menos 1 centímetro. Faço um retrocesso. No meu caso aqui, eu vou tirar o alfinete. Se você deixar o alfinete, você vai costurando e vai tirando aos poucos. Feito isso, eu sigo a minha costura até o final, sempre ajustando a parte de dentro, para facilitar o meu acabamento no final. Porque se eu não facilito o acabamento no final, você vai ter dificuldade para passar a tira por dentro. Fiz isso. Corto a linhazinha aqui no pezinho mesmo, tá? Olha como fica o acabamento do lado de fora. Todo igualzinho. Não tem bolo de linha dentro, não tem bolo de pano. Tudo do jeito que tem que ficar. Olha, vou esticar o ponto, não vai estourar. Então, se você colocar o fio embaixo, não tem risco da costura estourar. Você consegue até mesmo fazer na parte da reta, tá certo? Vou repetir o processo do mesmo jeito do outro lado. Se não consegue fazer só na mão, bota o alfinete, alinhava, procura uma forma prática de você conseguir fazer esse acabamento certo, tá bom? É 1 centímetro, você tem que medir 1 centímetro para a cordinha poder correr dentro. Repetindo aqui o processo. Tá vendo a importância da costurinha aqui? Vai ficar fechadinho do lado de dentro. Quando eu for passar a cordinha, não vai me atrapalhar. Não vai ficar enganchando aqui pra ficar do lado de dentro embutido. Vai ficar todo certinho, vai passar liso. Não menos importante, gente, aqui é passar essa costura sempre em cima da overlock, tá bom? Ou do ponto que você tiver utilizado, o zigue-zague ou a reta, para fazer o acabamentozinho dessa parte. Feito isso aqui, você pode vir com a pinça para passar a tirinha por dentro, ou você pode vir com um gancho, tá? Bom, gente, finalizei aqui a peça, agora eu vou fazer o último acabamento.
Não tem ponto de linha, ó, tudo certinho. O buraquinho do bojo aqui com o espaço necessário, mas não ficou aberto, não, ficando lotado, para não ficar aquele negócio mal feito. Aqui, o que que acontece? Os dois lados aqui, ó, a gente tem que medir pra ver se tá de acordo, se tá certinho. Se não tiver, tire a costura de baixo e refaça até ficar do tamanho correto. Feito isso, tem uma ponta pro meio que é um pouquinho maior. Lá no molde tá indicando o que é lado de dentro, o que é lado de fora. Esse lado aqui que tem a pontinha maior, a gente põe aqui pro centro das peças, tá certo? Aí eu venho aqui com um gancho. No caso, eu peguei uma pinça, mas você pode pegar um gancho. Vou passar essa cordinha por dentro aqui, ó. Passo aqui essa cordinha, puxo aqui. Rapidinho eu consegui passar. Por quê? Porque a minha costurinha aqui do meio, onde passa o bojo, tá fechada, então não vai me atrapalhar. Repito o processo do mesmo jeito do outro lado. Passei aqui, ó. Passei aqui, tirar a pinça, venho aqui regular as pontas, ajusto as pontas para ficar do mesmo tamanho dos dois lados, tá? A gente não corta para regular, a gente primeiro regula, no finalzinho a gente ajusta até o que houver a necessidade. Mas aqui o que eu vou fazer? Vou fazer o ajuste certinho aqui das pontas, já passei demais para lá. Igualo aqui. Tá difícil. Igualei as pontas. Vou cortar, ó, a linha aqui certinho, corto, amarro dos dois lados, corto a pontinha. Se eu quiser botar uma ponteira, eu posso, tá certo? Bota a ponteira, depois dá um nó. Aqui eu venho, ó, tirinha aqui tá certinho, tá vendo? Bem alinhadinha aqui no meio. Dá pra regular de acordo com a necessidade aqui do outro lado. Venho aqui no pescoço do mesmo jeito, faço o mesmo processo. Essa tira tá muito comprida, eu vou tirar um pedacinho dela aqui, pra não ficar aquele monte de tiro na parte das costas. Dependendo do modelo que a pessoa for querer usar, é importante deixar as tiras compridas, que dá pra fazer várias amarrações. Feito isso, o que eu vou fazer? Corto aqui, venho colocar agora o bojo é removível, tá? Por que eu utilizo esse modelo com bojo removível? Porque a maioria das pessoas não gosta do bojo, mas quem gosta também não vai ficar impedido de usar. Vou pegar o bojo para mostrar pra vocês. O bojo que eu já havia cortado, como eu mostrei pra vocês. Visualmente ele tem o lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito tem um D, do lado esquerdo tem um E. Vou tentar focar aqui pra vocês. Lado esquerdo, lado direito. Aí eu ponho aqui dentro do bojo, dentro do sutiã. Viro aqui a peça. Faço isso aqui com o bojo. Dobro aqui, dobro aqui. O buraquinho que tá aqui, vou passar por dentro. Automaticamente ele vai desenrolar e não vai ficar marcado o bojo dentro, tá certo? Encaixo aqui o bojo certinho onde tem que ficar. Ajusto aqui o cortininho, ó. A peça já está prontinha para uso. Vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Dobro o bojo no meio, com 3 partezinhas, e vou alinhando, coloco dentro da peça. O motivo de eu cortar a ponta, porque senão ia ficar passando pra cá, ia ficar duro, fica feio. Aqui quando a pessoa veste, ele fica bem acentuadinho, bem ajustadinho, ó. Vejam só que o bojo tá com a ponta no lugar certo aqui, aqui também, da mesma forma do outro lado. A cortininha vai ser regulada aí como a pessoa achar melhor, certo? O peito ficou assim. A calcinha com a modelagemzinha normal ficou dessa forma aqui.
Agora eu vou mostrar só mais um detalhe pra vocês. Quando acaba a peça, como é que ela tem que ficar. Verifica os lados, se estão de acordo. Tudo certinho. Aqui, ó, a modelagem da frente é um pouquinho mais cavada que a parte de trás. A parte de trás, ela tem um dedo aqui no comprimento para poder ajustar o bumbum, tá certo? Por isso que a peça fica dessa forma. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.